Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Mais uma vez, só renovando a alegria da gente estar junto aqui nesse momento, falando sobre essa temática da família. Você sabe que o mercado imobiliário global está superaquecido em tempo de crise. Ele está superaquecido porque as pessoas estão passando mais tempo em casa do que costumavam no corre-corre de uma vida exterior, que a gente estava sempre voltando para casa praticamente para dormir. Isso fez com que algumas pessoas começassem a sentir a necessidade de mudar. Quem estava no apartamento quis ir para casa, quem estava numa casa quis ir para uma casa menor. Algumas pessoas perceberam que queriam morar mais longe do centro das cidades, porque o home office permitia isso. Outras começaram a reformar as casas e começaram a olhar que talvez coubesse ali um papel de parede, um tapete na sala para ver série. Isso fruto de uma observação que as pessoas começaram a fazer mais detidamente porque ficaram um pouco mais de tempo no lar. Só que essa observação não foi apenas com relação à estrutura física das casas. As pessoas começaram a observar umas às outras dentro de casa. E por causa disso, desde Wuhan, a cidade onde começou o coronavírus, até as outras do mundo, no primeiro momento aumentou o número de divórcios. Porque algumas relações que já estavam bastante adoecidas, casais que viviam muito mais da evitação do que da presença, não suportaram uma convivência mais intensa. Outros casais, no entanto, fizeram um movimento contrário, tanto que agora os índices de divórcio estão mais baixos do que no ano passado, antes da eclosão do coronavírus. Porque muitos casais que estavam evitando aquelas famosas, não sei como chama na Espanha, Manolo, a gente chama aqui de DR, discussões das relações, vai rolar uma DR, é uma discussão do relacionamento. Então, muitas DRs aconteceram, muitas discussões das relações, e que alguns pontos que estavam faltando foram colocados, algumas interrogações foram respondidas, e os casais se aprimoraram. O que a gente percebe é que, de fato, essa autoobservação, essa espécie de Big Brother às avessas que o mundo colocou às famílias, já que no Big Brother está todo mundo vendo uma única casa, mas no Big Brother às avessas ninguém nos olha, a gente tem que se olhar e se enxergar, tem sido uma experiência enriquecedora para alguns e que colocou em pânico tantos outros. Obviamente, conforme a gente já vinha processando certas transformações morais e emocionais dentro de casa, a pandemia fez com que isso ficasse mais intenso. Para aquelas pessoas que nunca tinham feito nada parecido com um processo de autoconsciência, que estavam no que Joana de Ângeles vai chamar de consciência de sono, vivendo tão somente para necessidades fisiológicas, sexo e compras, essas pessoas se chocaram. E uma história que eu recebi de WhatsApp é muito simbólica e muito prática para todo mundo entender do que eu estou falando. Sabe aqueles diálogos que você tem no WhatsApp, que eles são tão únicos que você pensa assim, Geraldo, eu tenho que printar isso para mandar para todo mundo, que todo mundo tem que compartilhar essa história. E era a conversa de duas amigas, em que uma dizia para a outra assim, amiga, eu não suporto mais esse confinamento. Eu quero sair, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a praia, eu quero que abram a rua, não aguento mais ficar em casa. E a amiga então responde, que é isso, amiga? Aproveita esse momento para você se conhecer, para você aprofundar a relação com você mesmo. Algo que a outra responde assim, esse é o problema, eu me conheci e eu me odiei.
Então, obviamente, tem pessoas que estão se descobrindo, se sentindo melhores consigo mesmas, porque já vinham fazendo um processo que inclui conhecer as próprias sombras, parar de negar e projetar nos outros para reconhecer em si, né? As famílias que começaram a fazer isso antes da pandemia apenas aprofundaram esse processo e ficaram muito felizes de estar juntas com aquelas pessoas vivendo aquela experiência. É um grupo pequeno, vamos combinar. A grande maioria são de pessoas que têm muito a comemorar por estar junto, mas algumas coisas e alguns ajustes a fazerem. E na outra ponta extrema, um grupo também significativo de pessoas que estão em choque com o que estão encontrando, com quem estão se encontrando e o que estão descobrindo dentro de si mesmos. Entre esse primeiro e o último grupo, tem uma variedade imensa de tonalidades de famílias que estão mais para cá do pânico e mais para cá do encontro e da alegria. Na verdade, a prática do evangelho no lar, e eu aqui tenho, não está aqui perto de mim, está aqui atrás, é o evangelho que quando eu casei com Janine, a gente anotou o primeiro evangelho que a gente fez, né? Quando a gente voltou do Aula de Mel, o primeiro evangelho em casa, a gente tem o evangelho, está lá a anotaçãozinha que a gente faz sempre às segundas-feiras, às 10h30 da noite, porque é uma hora que ninguém incomoda uma pessoa na segunda-feira, 10h30 da noite, porque no domingo à noite sempre alguém chegava e a gente terminava interrompendo. E a gente percebe que a prática do evangelho, ela vai oferecendo não somente um clima espiritual, muitas vezes inefável, impenetrável para nós, porque o que vem de Deus é muito grande, como diz o salmista Davi, tu sondas e me conheces, mesmo quando faltam em mim palavras, e isso é tão precioso que eu nem alcanço de tão alto. Nós não conseguimos alcançar o caráter espiritual e transcendente da prática do evangelho. Mesmo que a gente não consiga enxergar toda a dinâmica que acontece do plano espiritual, de toda a recepção, de acolhimento que nos é feito, nós podemos tirar da própria experiência. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, o absurdo, que não tenha nenhuma questão de ordem espiritual, somente de ordem discursiva. Mesmo assim, o que a gente ganha ao trazer o evangelho, a ler o evangelho, ao sintonizar na mensagem do Cristo, ao discutir em família e ao marcar aquele encontro, por si só, já é algo muito profundo, que faz com que a gente tenha a possibilidade de se encontrar numa sociedade em que a atenção, se você pegar um dos livros mais vendidos do mundo hoje, atenção, o maior ativo da humanidade, em que as pessoas quase não lhe dão atenção, porque estão sempre disputando a atenção com equipamentos eletrônicos, o que uma engenheira da Microsoft vai chamar de atenção parcial constante, as pessoas estão sempre olhando para você e para o WhatsApp, olhando para você e para o Instagram, olhando para você e para a TV, olhando para você e para o Internet Bank, as pessoas nunca estão olhando para você. A gente passar 30 minutos, 15, uma hora, conforme a dinâmica de cada família, com tudo isso desconectado, desligado, lendo o Evangelho, se comunicando, se entreolhando e dialogando hoje, isso por si só já é de uma riqueza terapêutica profundamente impactante no seio das famílias. Então, somente isso, por si só, já justificaria a prática do Evangelho. Além disso, nós sabemos que eu moro aqui num condomínio e tem vários espíritas. Então, assim, como eles fazem em dias diferentes, digamos que a gente durante toda a semana tem cobertura de evangelho no condomínio, porque está todo mundo sempre fazendo. Pessoas muito queridas, que são importantes, que marcaram, inclusive, digamos assim, a minha prática espírita. Aliás, tem um casal que mora e que faz diariamente, às 6 da tarde, evangelho no lar. Eles fundaram uma instituição, tem mais de 50 anos aqui, e eles são, inclusive, o pai de Denise Lino, Geraldo, que mora próximo a mim, aqui no meu condomínio. A Denise e os pais, todo dia, 6 da tarde, fazem evangelho no lar. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Seu Nicolau e Dona Zélia, que são pessoas que fazem parte da história do movimento espírita paraibano, então você imagina que a gente fica imantado. No prédio ao lado, Santana Florindo, que você também conhece, faz o evangelho dela. E assim tem um monte de gente aqui que faz o evangelho. E a gente sente a vibração, a gente sente que, segundo agora a gente fez, né, eu e Janine, e a gente agradecendo a Deus poder ter acesso a tratamento, a medicamento, ao cuidado das pessoas que nos amam, a gente poder estar sempre olhando para a experiência do Evangelho como lugar de encontro, de gratidão. Claro que tem dia que a gente está mais vulnerável, né? A gente se sente muito mais um pedinte das ajudas incessantes de Deus do que alguém que agradece, mesmo que a gente agradeça, às vezes é um agradecimento automático. No entanto, quando a gente olha para a dinâmica do lar e desse encontro, desse momento,
às vezes por ele não ser algo percebido, né? Às vezes eu faço assim, você já imaginou? Eu digo para mim mesmo, sabe, gente? Eu faço assim, Manolo. Imagina, Rossandro, que quando você vai fazer o evangelho lá, é como se fosse receber uma visita muito querida, que você admira profundamente. Então, é como se eu criasse uma dinâmica para mim dizer o seguinte: eu não estou vendo, mas quem está vindo é tão rico, tão importante, que eu tenho que receber como se eu fosse receber a visita mais importante. Imagina assim, a pessoa que você é mais fã e que você gostaria de receber na sua casa. Então, esse clima que a gente tem que lembrar ao fazer o evangelho, porque talvez sejam pessoas que a gente nem tem a dimensão do amor que temos que nos visita, né? Claro que tem dia que a gente sente com mais intensidade a vibração, não porque eles estão mais ou menos presentes na nossa vida, mas é porque nós estamos mais ou menos sintonizados a essa presença. É como se, no fundo, esse evangelho, ou seja, essa emanação de Deus, fosse sempre em fibra ótica, mas como a gente está com a internet do lado de cada escada, tem dia que a gente captura mais e menos banda larga desse download e upload que a gente faz do plano espiritual. De todo modo, a gente, inclusive, aqui tem uma família extremamente diversa do ponto de vista religioso, mas quando tem gente nos visitando durante a época que a gente lida do Evangelho lá, eles são sempre convidados e fazem parte do Evangelho. E é sempre uma experiência muito rica quando vem amigos ou que tem parentes hospedados e que vão participar do Evangelho com a gente. E a gente descobre que somente isso por si só já também ajuda a mostrar para as famílias que sim, nós podemos e nós devemos ter um momento para o contato com o transcendente. Se individualmente todos nós o fazemos diariamente, nas nossas preces pela manhã, ao longo do dia, e eu converso, uma vez eu estava conversando, eu converso de forma muito meio direta, como eu faço com as pessoas, e do meu jeito, né, com Deus. Até que um dia eu estava conversando assim com Deus e pensei, será que você me escuta? Porque uma vez eu estava vendo algumas pessoas da minha família que têm outras religiões, eles falam mais alto, falam muito tempo e choram. E aí a minha cunhada, que é pastora, ela estava em casa na cozinha e disse assim, Geraldo, cunhado, mandou o WhatsApp, cunhado, o Espírito Santo de Deus mandou me dizer que ele escuta do seu jeito. Assim, do nada, ela mandou para mim a mensagem. Porque eu pensei, será que ele me escuta quando eu digo, pai, eu estou pensando em fazer tal coisa, se você achar legal, dá um sinal para mim, se for assim de acordo com o que você está planejando para mim, bem assim. E a gente começa a perceber que do mesmo jeito que um pai humano que tem diversos filhos consegue entender a forma particular como cada um conversa, como cada um fala, como cada um expressa, e do mesmo jeito que quando você tem filhos ainda muito pequenininhos que mal conclui a frase, você está apresentando para alguém e o bebê fala, e o pai e a mãe traduz, e você diz, pô, você não entendi nada, ele entendeu tudo isso dessa fala do bebê, certamente Deus traduz a nossa fala cortada, traduz a nossa fala chorada, traduz a nossa fala de desespero, inclusive traduz o nosso silêncio, como dizia Davi, me sondas mesmo quando faltam palavras. Eu sei que esse ano foi um ano particularmente muito doloroso para muitos de nós perdeu amigos e perdeu parentes, aconteceu comigo na minha família, e eu lembro que a primeira reunião de Zoom que eu fiz foi pegar meu violão, que está aqui atrás, para tocar músicas em homenagem a um colega de evangelização espírita que, com 43 anos, logo no início, ali por março, faleceu de Covid. Então, sem imaginar que seria ele, porque quando disseram fulano, eu pensei que era um fulano muito mais velho, porque era o grupo de risco, mas ele era a pessoa. Então, eu chamei os amigos da evangelização espírita daquela época, peguei o violão e a gente começou a mostrar as fotografias, a gente começou a tocar as músicas da evangelização infantil, tocamos Cativábelo para mim, tocamos a música da instituição da qual ele fazia parte. E a gente também comemorou aniversário pelo Zoom, tem aquele momento que você tem que fazer o print da foto, todo mundo fazendo assim, coraçãozinho. A gente fez reunião, a gente usou o StreamYard como agora para estar com vocês no YouTube. A gente fez tudo para manter uma coisa fundamental, que é o contato uns com os outros, porque o grande objetivo da evolução neste planeta é desenvolvimento e fraternidade que começa com a família. Mas eu lembro muito quando a antropóloga Margaret Mead estava numa reunião e uma estudante perguntou para ela, professora Margaret Mead, quando vocês, antropólogos, cavaram os primeiros túmulos, as pirâmides, encontraram as cidades históricas, qual foi o símbolo,
qual foi o movimento que vocês disseram, aqui começou a civilização humana? E todas as pessoas na plateia ficaram esperando, porque era uma pergunta muito inteligente, né? E todo mundo esperando que ela dissesse algum objeto, alguma tecnologia, que é qualquer coisa que a gente faz para além da natureza para facilitar a vida humana, como um tacape, um utensílio doméstico, uma colher, um arco e flecha. Todo mundo esperava que algum objeto de transformação fosse o símbolo do início da civilização. Ela parou um pouco e pensou e disse, foi quando nós encontramos um osso do fêmur colado. O osso do fêmur, que é o maior osso que a gente tem, que é da coxa, ele é impossível colar sem que alguém ajude. Ninguém com fêmur quebrado consegue pegar água, ninguém com fêmur quebrado consegue pegar comida, ninguém com fêmur quebrado consegue fazer uma fogueira, ninguém com fêmur quebrado consegue se abrigar dos perigos. Significa dizer que, em algum momento, aquele ser hominal que finalmente salta do animal para o hominal, num plano espiritual, por isso que esse elo perdido nunca vai ser encontrado, né, Geraldo? Que ele faz um salto, ele simplesmente olha para o outro que caiu ao quebrar o fêmur, e diferentemente dos animais que, vendo o mais fraco, correm porque ele vai ser comido e vai salvar o bando, enquanto o outro serve de boi de piranha, alguém desenvolveu um olhar de afeto, viu aquela pessoa caída e disse que não podia continuar sem levá-la junto. E cuidou, e esperou cicatrizar numa época em que certamente dava muitas dores, porque não tinha nenhum tipo de analgésico, nenhuma cirurgia a fazer, era esperar muito tempo para o osso do fêmur colar, teve que levar comida, teve que abrigar, e teve que levar fogo para aquecer. Ou seja, o símbolo da civilização humana começa quando pela primeira vez, cuida do frágil. Então, a família é esse lugar onde os que inicialmente frágeis reencarnam como crianças e esperam daqueles que são adultos, que colhem os muitos ossos quebrados da nossa existência e nos cuidem, nos velem, para que a gente possa se desenvolver ao longo da nossa jornada evolutiva. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.